Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavaji Paschacha Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol! Estamos aqui na 13ª aula sobre a explicação sobre o serviço devocional, que é o tema desse capítulo 29 do canto 3 do Srimad Bhagavatam, e hoje vamos ler o verso 25. Essas aulas estão sendo maravilhosas porque está colocando em evidência, né, todas as atividades da nossa posição original como servos amorosos de Deus. Então, no verso 25, Kapiladeva está dizendo a Devahuti: cumprindo seus deveres prescritos, cada um deve adorar a deidade da suprema personalidade de Deus, até que perceba minha presença em seu próprio coração e também nos corações das outras entidades vivas. Aqui, mais ou menos, está se estabelecendo o propósito, né, de você fazer a prática espiritual que está sendo designada aqui como deveres prescritos. Existe toda uma ciência da Bhakti Yoga que nos dá, né, regulações, algumas regras, né, para nos desapegarmos dos encantos de Maya, e através desses deveres nós vamos adorando essa deidade, né, da suprema personalidade de Deus, seja em templos, seja no nosso coração, seja através na meditação, né, na forma de Deus, adorando também o santo nome do Senhor. Tudo isso vai purificar a nossa mente, né, vai limpar a poeira do nosso coração que está apagado nesse sentido de amar a Deus. Temos que fazer isso, né? Já que é a meta última de todo o espírito, se movimentar nesse mundo material com esse sentimento amoroso em relação a Deus. E aqui nesse verso, Kapiladeva, o Senhor Krishna, ele está explicando que devemos praticar até o ponto, né, em que vamos perceber a presença de Vishnu, Krishna, de Deus, no nosso próprio coração, certo? A prática, assim, vamos dizer, só termina de fato quando você percebe realmente a presença de Deus. Assim, essa prática se transforma, né, depois dessa constatação ou realização divina, ela se torna a sua vida natural. Você atinge a sua posição eterna, e onde você estiver, seja nesse mundo material ou no mundo espiritual, você vai estar consciente, né, de Deus o tempo todo. Porque tudo, como dissemos, né, é Deus, material, espiritual. Essas definições, né, antagônicas de energia são feitas pela mente. Porém, no fundo, tudo é espiritual, tudo é o Brahman. Quando ele está mais densificado, a gente chama energia material ou energia inferior, e quando está em sua natureza pura, se chama a potência interna de Deus ou o mundo espiritual. Aí você tem que atingir, né, quando você tiver essa percepção de Deus, isso vai acontecer, Deus vai se revelar para você, é fato, né? Isso é explicado por Krishna no Bhagavad Gita, que ele
Ele só se revela para quem pratica o serviço devocional puro, incondicionado, imotivado. Se você mantém essa constância, se você realmente quer atingir a divindade, né, e reestabelecer essa conexão que está acontecendo aqui agora, né? Você nunca deixa de estar integrado a Deus. Só que através da mente estamos nos identificando com esse corpo material e perdemos assim a oportunidade maravilhosa de viver consciente de Deus, mesmo nessa forma humana, né? Não importa a forma, o local, a dimensão. Se você se situar no espírito, conectado com a percepção da presença de Deus em seu coração, que advém dessa prática espiritual, né, dos deveres, né, prescritos que você faz, e dessa atividade do serviço devocional, que é você estar de alguma forma, né, ligado através da sua inteligência a Krishna, cantando, estudando, meditando, adorando as deidades, se associando, porque você vai atingir exatamente aquilo que é o seu propósito, né? Quando Krishna revela o propósito natural de toda a entidade viva, essa entidade viva toma consciência disso e usa a sua inteligência para que ela exerça, né, funções nesse mundo material, usando a sua inteligência para atingir esse ponto que Deus está falando aqui nesse verso, né? Então você vai perceber essa presença não só no seu próprio coração, mas também nos corações das outras entidades vivas. Isso tem que ser um fato notável, né? O Tama Adhikari, né? O Tama transcendental. Essa posição, né? Transcendental, quando você atingir, você já vai olhar para as outras pessoas, não vai ver os corpos físicos delas em si como a importância, né? Você vai observar naturalmente Deus presente agindo como o supervisor de cada entidade viva e o espírito, né? A alma em cada pessoa. Assim você atingiu o ponto correto onde você vai agir em perfeição de serviço devocional nesse mundo, vai iluminar as outras pessoas e está, né, se preparando para voltar para a morada divina, no sentido assim, de ter um corpo espiritual. Esse reino de Deus ele já está dentro de cada pessoa. Então Deus ele habita no coração místico de cada ser vivo e você tem que encontrar, né? Você tem que se encontrar com Deus nessa forma humana, né? Não é em outro lugar que você vai se encontrar com Deus. Essa forma humana te capacita para isso, por isso que ela é a forma mais desejada, vamos dizer assim, nesse universo material. Se você entende isso e realmente usa a sua energia para se integrar, né, com a consciência suprema e caminha nesse mundo dentro dessa realização assim, real mesmo, né? Então pode-se dizer que você se iluminou, atingiu a transcendência, o nirvana, qualquer nome assim que tente designar esse estado, né, de um espírito autorrealizado. Então a autorrealização não é somente você realizar aquilo que você é, você tem que realizar Deus, certo? Se você realiza Deus, automaticamente você se autorrealiza. Prabhupada ele dá o exemplo do sol. Se você sai da sua casa e se posta, né, assim, em presença do sol, automaticamente você se enxerga pela luz do sol, certo? Então, quanto mais estivermos vivendo nesse serviço devocional, em dedicação aos pés de lótus do Senhor Krishna, mais vamos entender os parâmetros espirituais nos quais devemos agir nesse mundo e também vamos sentir, né, a nossa presença completamente. De modo que tudo depende do serviço devocional. Prabhupada ele está
falando aqui no significado a esse verso, que nesse contexto prescreve-se a adoração à deidade da suprema personalidade de Deus, mesmo para pessoas que estejam simplesmente cumprindo seus deveres prescritos. Há deveres prescritos para as diferentes classes sociais, os brahmanas, os vaixas, os kshatriyas e os shudras, e para os diferentes ashramas, que são, né, posições espirituais de brahmacharya, grihasta, vanaprastha e sannyasa. Devemos adorar a deidade do Senhor até que se aprecie a presença do Senhor em todas as entidades vivas. Em outras palavras, não devemos nos contentar com o mero cumprimento de nossos deveres prescritos. É preciso que compreendamos nossa relação e a relação de todas as demais entidades vivas com a suprema personalidade de Deus. Aqui, né, Prabhupada está falando, né, que tem gente que se contenta com os rituais, acha que seguindo, né, ou tendo um determinado comportamento delineado pelas escrituras, que ele está numa boa posição. Porém, não devemos, né, nos contentar em ser bonzinhos ou espíritos que estão assim conscientes, né, da nossa posição. Assim, não, nós temos que avançar a tal ponto, né? Não podemos relaxar, temos que nos entusiasmar até o ponto em que a misericórdia de Deus se manifesta em nosso coração e Krishna, né, Vishnu, ele se revela para nós, certo? Não é só você ir todos os dias num templo, né, nessa consideração aqui que estamos fazendo a esse verso, né, e lá você adora a deidade que representa realmente a suprema personalidade de Deus, Senhor Vishnu, Krishna. Então você fica ali adorando e tal, mas você não realizou a Deus dentro do seu coração. Devemos entender que quando adoramos a deidade num templo, o altar, né, onde está essa deidade, é o reflexo externo do nosso coração. Tem pessoas que adoram a deidade em meditação, mas aí já é mais difícil, né, quando a mente, né, está contaminada. Porém, é criado esse sistema. Então, adorar a deidade no templo é a mesma coisa que adorar a Deus em seu coração. Só que é o meio facilitado que foi criado, né, pela ciência da Bhakti Yoga, pela autoridade, né, de Deus, para facilitar a nossa vida. Igual quando cantamos o santo nome, né, de Deus. É tipo uma oração que você possa estar fazendo assim, em silêncio, só que cantando o santo nome de Deus, né, entre aspas, assim, algo externo que vai modular toda a sua frequência para a potência pura que você é, e aí você vai realizar Deus. Então, tem pessoas que ficam só nisso, né, cantando, adorando a deidade, assim, mas não tem esse estímulo, assim, né, essa potência. Não, eu quero sentir Deus no meu coração de qualquer maneira. E aí você também começa, né, a perceber, pelo menos teoricamente, que Deus está nos corações das outras pessoas, e vai chegar um ponto que, devido, né, ao seu esforço de ativar a sua própria energia através dessa purificação, que você vai dar um salto quântico, né, como é falado hoje em dia, né? A sua consciência vai dar uma ascensão energética para outro ponto dentro dos seus corpos superiores, onde você vai perceber a suprema personalidade de Deus. Krishna diz, né, o quarto modo da natureza. Tem o modo da ignorância, né, da paixão, da bondade, e aí quando você dá esse salto quântico, você vai para o modo transcendental, chamado também o modo da bondade pura, né? Bondade pura, ou Turiya, né, em algumas designações. Então, Krishna, ele está sempre com você nesse estado, né? Krishna, ele não se envolve com os modos da natureza, de modo que, se você está
fazendo o seu serviço devocional influenciado pelos modos da ignorância, paixão e bondade, conforme vimos nos versos anteriores, você não vai ainda conseguir, né, atingir esse ponto de realização pura de Deus. Então você tem que ir trabalhando, da ignorância passa para a paixão, da paixão para a bondade, né, e da bondade, né, que é onde deveríamos nos situar inicialmente em nossa adoração a Deus, em nosso serviço. Você fica no ponto onde o salto, né, pode ser dado. Então, há deveres prescritos específicos para as pessoas que estão vivendo assim no modo da bondade. Então essa é a fórmula, né? A fórmula depende do quanto você está, né, entusiasmado em realizar Deus no seu coração, e o sintoma ou a prova disso é que você realmente sente que você está integrado, né, com Deus, e que Deus ele está em tudo à sua volta, como o Brahman, ele está dentro do seu coração, como Paramatma. Você sente realmente isso, e também você sabe, né, que Krishna é a fonte original dessa expansão pessoal dele que está dentro do seu coração, e também a fonte, né, de todo o Brahman, que é o brilho que emana do corpo de Krishna, certo? Então aqui, né, Prabhupada enfatiza que não devemos nos contentar, temos que sentir, e a prova final é que você realmente, né, então não pode ser explicado, né? Um devoto puro ele não pode falar da sua realização de Deus, mas ele pode falar do processo, certo? Então, quando você atingir essa posição de sentir Deus em seu coração, quando você atingir, né, a pureza de realização, você vai compreender exatamente o que um devoto puro fala assim diretamente. Qualquer coisa, né, que você experimenta nesse mundo, por exemplo, vamos dizer assim, uma relação amorosa, aí outra pessoa não sentiu essa relação, ainda é um adolescente que está, né, uma criança passando para a adolescência, e você já experimentou uma relação amorosa, apaixonante, e se você tenta explicar isso para outra pessoa, ela não tem a sua experiência. Mas aí a pessoa fala, não, namore, né? Namore com uma pessoa e você vai entender o que é a relação do amor, da paixão, da frustração, enfim. Entende? Então, Krishna está falando aqui, né? Adore até que você perceba a minha presença em seu próprio coração. Então, se não entendemos isto, né, da nossa relação e a relação de todas as entidades vivas com Deus, então deve-se compreender que, mesmo que desempenhemos nossos deveres prescritos corretamente, todo o nosso esforço será infrutífero. Então está uma síntese, né? Não adianta você adorar a Deus se você não consegue, né, nem teoricamente aceitar isso, né, de que Deus está em todos os corações e que todas as entidades vivas, né, são relacionadas com Deus, assim como você. Não veja o lado externo, né? Adore a Deus e tente observar no começo a presença de Deus em tudo e em todos, na energia que te cerca. Entenda que você também não é esse corpo material, que você é o espírito que está conduzindo essa ferramenta física nesse momento atual, planetário, né, para realmente despertar e sentir a presença de Deus. Podemos observar que todos os versos, né, seja no Bhagavad Gita, no Bhagavata, Krishna ele insiste nisso, né? Não adianta você fazer qualquer coisa chamada religiosa, filosófica, ritualística, coisas de caridade, se você não está realmente percebendo a minha existência por trás de tudo.
Por isso Krishna diz no Bhagavad Gita, né, abandona todos os dharmas, né, todas as religiões, todos os deveres que, né, estão assim ambicionando coisas materiais, desfrute. Aí ele falou, simplesmente se renda a mim, se renda a Deus, né, nesse sentido de que, ó, sim, eu quero atingir a realização divina em meu coração. E aí Krishna diz, né, que ele vai nos libertar de todas as reações, de tudo aquilo que poderia nos impedir de avançar espiritualmente. Se você se rende a Deus, você coloca, né, a sua confiança completa em Deus. Você deixa que Ele conduza a sua vida na direção do destino pretendido desse mundo material quando Deus o cria, né? A criação dessa energia material é que, através do conflito, né, você compreenda o seu lado espiritual. E para você compreender isso, você tem que rejeitar aquilo que te iludia, aquilo que fazia a sua mente se tornar a sua pior inimiga. E aqui fala, né, faça o dever que te ocupa todos os dias, em me adorar, em me desejar, né, diz Deus, e depois isso, e se ocupe no serviço devocional. Não tem essa ansiedade, não, Deus vai ter que se revelar, não. Simplesmente se render significa não ter exigências. Você se rende a Krishna e no tempo de Deus, o tempo que Ele achar que você chegou ao ponto puro, ideal, Ele manifesta a misericórdia dEle no seu coração e você vai compreender tudo, né? Compreender tudo assim, você vai ver Deus em tudo, porque só tem Deus, né? Mas a sua mente é um véu que não está deixando o seu espírito perceber a realidade divina, porque você no momento está se identificando tanto com essa forma material temporária, que ela é a sua ignorância, né? Ignorância significa que você vive como algo que não é e pretende ainda compreender Deus, né? Como que você vai compreender a verdade vivendo numa mentira ou querendo alcançar essa verdade com a máscara, com a mentira que você estabeleceu dentro daquilo que você chama a sua personalidade? Você tem que entender que você é um servo eterno de Krishna e tem que se situar nesse mundo em serviço devocional, né, puro, para realizar Deus completamente no seu coração, no coração de todas as outras pessoas, e isso é o normal. O normal é você estar relacionado com Deus, já que você é uma parte integrante de Deus. E sendo parte do todo, você é Deus também em ação, na forma de energia superior de Deus. Entende? Isso é uma coisa tão óbvia, né? Porém, existimos num mundo de trevas, de Kali Yuga, onde todo o sistema corrompe a nossa alma e nos coloca a serviço de um sistema demoníaco ou desespiritualizado, onde simplesmente trabalhamos para servir outras coisas que não sejam Deus. Por isso, esse conhecimento do Bhagavad Gita e do Bhagavatam tem que ser restabelecido na sociedade humana, para que todos os espíritos que aqui vivem nessa condição de trevas, de ignorância, despertem. E aí todo mundo vendo Deus no coração do outro, todo mundo vendo a parte integrante de Deus que sustenta esses corpos materiais, tudo vai se tornar perfeito, assim como é no mundo espiritual. Logo, né, a política, aqui falando da energia inferior, né, a política, a economia, a religião, tudo vai ter um parâmetro puro e real, né, não baseado em ambições e desfrute materiais e também, né, muita inveja, porque se você está vivendo na mente, você não tem como escapar dessa área, né, chamada até área infernal, né, da vida, né? Então, muita gente aí posando de espiritual, adorando a deidade, né? Sabe de cor as escrituras, mas ele não percebe, né? Deus, ele vive assim como algo à parte, né? É um separatista, né?
Por isso que no início desses versos se fala do canista adhikari, né? Canista adhikari são aqueles devotos que ainda estão no modo da ignorância. Adoram a Deus, né? Na paixão também, para obter benefícios materiais, mas fica nisso mesmo. E nesse verso aqui é exatamente isso que Kapiladeva está insistindo, né? Até que você perceba a minha presença em seu próprio coração, não pare. Não pare, todos os dias você vai, né, obter o maior benefício da existência, que é estar situado no seu poder, na sua potência interna de ser, na relação com a consciência suprema. Você vai se tornar um co-criador maravilhoso da sua vida com Deus, né? Não esse tipo de cocriação mental que é ensinada aqui nesse mundo material, né? Chamado, né, segredo, né? Tem uns livros assim. Não essa cocriação mental, onde você fica cada vez mais preso à energia, né, material através dos seus desejos. Devoto puro significa que ele só tem um desejo: servir com amor aos pés de lótus do Senhor Krishna. E nesse serviço devocional, quando o devoto se purifica, ele se torna o ser mais poderoso dentro desse universo, né? Todo mundo que é um devoto puro é o ser mais poderoso, porque ele é Deus em ação diretamente com a consciência completa, relacionada com Deus, né? Sat Chit Ananda. Chit, essa consciência unida à consciência suprema, o torna um Deus, né? Quando o Mestre Jesus falava isso, né? Vós sois deuses, nesse sentido, você se torna uma potência divina nesse mundo, criando o que você quiser. Então, por que não insistir, né, todos os dias até você receber a bênção, a graça divina no seu coração, e daí a sua memória se torna permanente, você não esquece mais de quem você é, do que você está fazendo nesse mundo, qual o plano de Deus. Você consegue entender a síntese do Bhagavad Gita, né? E aí você tem toda a argumentação necessária para mostrar aos outros o ponto em que eles estão. Você pode ver que aquela determinada pessoa está sob a influência de um modo mais baixo da natureza. Aí você vê aquela filosofia, aquela religião, você consegue compreender como as coisas e as pessoas estão se movimentando nesse mundo material, e o orgulho, né? Você vê o orgulho de certas pessoas espirituais, de certos líderes. Aí você também vê a posição de submissão de certas pessoas, de certos discípulos, assim, né? As pessoas não entendem direito, estão simplesmente se conduzindo pelas suas crenças mentais, que eles são assim, embutidas, né, desde a infância. As experiências do mundo material em Kali Yuga não têm essa espiritualidade. Aí tem um Deus, né, um Deus de barba que está, vamos dizer, lá no céu. Aí o mundo se divide, né, em inferno e céu, não tem assim, reencarnação, ninguém fala disso, ninguém fala de nada, né? Se bem que agora, nesses tempos de agora, as pessoas começaram a revelar, né, as verdades, né? Estamos começando a mostrar, né, essas pessoas que manipularam todo o sistema, ocultaram todas as coisas, para nos deixar como, assim, tipo idiotas, né? Robôs hipnotizados nesse mundo. Mas nós não somos máquinas ambulantes a serviço de pessoas demoníacas. Nós somos servos eternos, poderosos de Deus, né? Somos sóis da luz espiritual, andando aqui nesse mundo. E temos que começar, né, a tomar uma atitude, despertar, acordar, vibrar alto, né, servir a Deus, para, de alguma forma, tentar ajudar
outras pessoas, lógico, respeitando o livre arbítrio das pessoas que querem continuar iludidas ou escravas dessa maia, da Matrix, né? Matrix significa a mente. Matrix é um nome assim algo, né? Geralmente as ideias do que falamos podem ser compreendidas quando algo, né, traduzido pela nossa mente concreta, que são experiências factíveis pelos sentidos. Porém, quando vamos falar de Matrix, isso é abstrato, né? É uma ideia formada por uma mente coletiva que corrompe todas as almas que estão se identificando com seus corpos materiais. Então, logo você atinja a realização espiritual e a conexão com Deus em seu coração, você não está mais na Matrix. Matrix a ilusão é isso, não é algo que existe por si mesmo, é uma egrégora mental de várias pessoas que acreditam numa mesma coisa. E essas crenças são estabelecidas por pessoas, né, que, sabendo disso e ocultando todo o conhecimento, nos deixam reféns, né, de uma estrutura modelar psíquica e emocional que nos faz, né, acreditar que a verdade é isso mesmo, né, o que está sendo falado pela televisão, pelas escrituras e religiões manipuladas. E, na verdade, né, isso é tanto mentira, porque se fosse realmente algo baseado no amor, na verdade não haveria guerras religiosas, não haveriam, né, tantos contrastes. Política, né, isso que está aí não é política. Isso aí é guerra, né, guerra de interesses. Se tivesse uma política... Antigamente, né, se você lê aqui mesmo no Bhagavatam, a política era um rei, comandava todo o planeta Terra, era tudo perfeito, todo mundo cumprindo seus deveres espirituais, todo mundo apreciando a presença de Deus em cada um. Havia esse espírito de fraternidade espiritual, onde éramos iguais, né, em espírito, porém respeitávamos as diferenças de evolução de consciência, né, de cada pessoa que está sob a influência de um modo da natureza material. Assim, né? Essa perfeição, quando Krishna ele veio a esse planeta 5.000 anos atrás, estava uma confusão, né? Confusão completa, os demônios, assim como hoje, né? Controlando, né? E aí Krishna veio, né? Extinguiu todos esses demônios, que é o que vai acontecer nessa atualidade, e vai estabelecer o reino, né, ideal, a humanidade ideal, dentro de uma espiritualidade. Então Krishna ele já se revelou, né? A função dos devotos conscientes de Krishna é exatamente tentar levar essa consciência de Krishna para essa nova humanidade que está se formando quando os demônios forem erradicados, né, desse planeta. Então é isso, todo esforço é inútil, né? É inútil se você está adorando a Deus, mas você não se rende realmente ao Senhor Krishna nessa intenção ávida, né? Avidez significa que é a coisa que você mais quer realmente realizar. Você pede, né? Quando você está cantando ali, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, o que você está fazendo? Você está pedindo a Deus, por favor, Deus, me ocupa em seu serviço devocional. Mas para me ocupar em serviço devocional, eu quero que você desperte aquilo que é a minha natureza eterna, que é o meu amor aos seus pés de lótus. E aí eu vou atuar em serviço nesse mundo completamente consciente. E na hora que eu cantar a japa, assim, vou estar cantando nessa posição de sentir amor puro por Deus. Tudo é abençoado, né? Neste verso, Srila Prabhupada, ele está falando sobre a expressão Swakarma Kriti, que ela é muito significativa, né, dentro desse contexto. Swakarma Kriti é aquele que se dedica a cumprir seus deveres prescritos. Ele diz que não é que por ter se tornado devoto do Senhor
ou se ocupar em serviço devocional, alguém deva abandonar seus deveres prescritos. Certo? Dessa maneira, né? Eu já me tornei devoto de Deus, então eu não preciso fazer mais nada porque eu estou puro. Entende? Então não é assim. Você tem que fazer também as coisas para dar o exemplo, né? Krishna, ele falou isso no Bhagavad Gita. Eu não preciso trabalhar, eu não preciso fazer nada, eu sou Deus. Mas quando eu estou presente no meio de pessoas ignorantes, eu faço o que deve ser feito, né? Krishna, ele teve uma posição, né? Quando ele veio, ele assumiu uma posição na sociedade e exercia os deveres de acordo com aquela posição dele. Mas ele era Deus, Deus não precisa fazer nada. Mas o mestre tem que dar o exemplo, né, para o discípulo, né? A alma avançada tem que mostrar como se faz. Ok? Então, a Prabhupada diz que ninguém deve ser preguiçoso com a desculpa do serviço devocional. É preciso que executemos o serviço devocional de acordo com nossos deveres prescritos. Swakarma Kriti quer dizer que devemos executar sem negligência os deveres que nos são prescritos. Certo? Então, às vezes, até mesmo, né, vamos dizer assim, a pessoa chega à presidência de um país e por ele ocupar o cargo mais alto, ele pode acha que pode fazer qualquer coisa ou não precisa fazer nada, né, assim, porque ele é o presidente. Pelo contrário, né, às vezes vamos ver que quanto mais alta a posição, mais você tem que fazer as coisas de modo exemplar, seguir as leis, né, seguir as diretrizes, no caso do devoto puro, as diretrizes divinas, certo? Então todo mundo tem que se ocupar de alguma forma, mesmo estando, né, tendo realizado Deus em seus corações. Além do que, a diferença é que quando você executar o seu dever na consciência divina, você faz tudo com muito amor, né? Com muito amor, porque é como se esse seu movimento, né, de dever fosse o próprio Deus em ação. A pessoa se autorrealizou espiritualmente, então ele não precisa mais cantar a japa, né? Por exemplo, um absurdo assim. Lá no mundo espiritual todo mundo canta o santo nome de Deus. Só que a diferença é que quando você adora a deidade, quando você canta o nome, quando você executa o seu dever em consciência pura, é diferente, você está... É como se Deus estivesse se movimentando através de suas ações, da sua devoção, da sua oração, porque você está integrado com a energia suprema. Entende? Então é bem, né, esse verso, né? Cumprindo seus deveres prescritos, cada um deve adorar essa deidade, até realizá-la no seu coração, e automaticamente você consegue expandir a sua realização ao coração das outras pessoas, já que a mesma suprema personalidade de Deus que está no seu coração é a mesma que está em todos os corações, certo? Deus é simultaneamente igual a tudo e diferente de tudo. Prabhupada dá exemplo do sol que se reflete nas gotas do oceano, né? Então a superalma é mais ou menos assim, né? Em cada gota você vê o brilhozinho do sol, mas se uma gota olhar para a outra gota e vai falar assim, o sol que está no meu coração, ela não é o mesmo sol que está no coração da outra pessoa. Porém, se você entender que esse brilho que está no seu coração e da outra pessoa nada mais é do que o reflexo, né, a expansão pessoal do sol. Você vai entender que, na verdade, tudo é o sol, né? Entende? Esse sol é Krishna, ou, no caso do coração, Garbhador Kashayi Vishnu, Mahavishnu, enfim, no final tudo é Krishna, certo? Temos que
fazer com que a nossa consciência tenha essa percepção mais profunda das coisas. E aí seguiremos o nosso caminho com perfeição. Não importa onde estejamos, se temos a sabedoria e o amor, se estamos situados naquilo que somos, na realidade, tudo se torna até assim mesmo uma espécie de divertimento, né? Você fica encantado com essa magia divina da criação material, e na criação espiritual você vai ficar em êxtase, né? Porque na criação espiritual você está vivendo na plataforma perfeita mesmo de existência do espírito, Vaikuntha Lokadhamma, Vrindavana. E aqui nesse mundo material tudo é perfeito também, dentro daquilo que se chama a criação da energia inferior, e você vai poder ver essa perfeição, né, da função da energia material, das dualidades, dos modos da natureza atuando, da ilusão do falso ego. Você consegue observar tudo isso quando você está no espírito. Então você passa essa experiência aqui de bem, né? Você já não se envolve mais com medos, com coragem, né? Medo e coragem, assim, não tem essa coisa. Você está no espírito. Você simplesmente quer servir a Deus. Essa é a ideia, né? E servir a Deus você vai executando os seus deveres prescritos, né? E vai reconhecendo a ação divina em cada pessoa, em cada ser, e também observa a mente de cada pessoa onde está, e dentro do que você pode ajudar, né? Dentro da sua iluminação, outras pessoas você faz. Esse foi o verso 25. Então vamos falar aqui o verso 26, que tem uma complementação, né? Tipo negativa, né? Se você não está adorando a Deus e vendo Ele em tudo, em todos, através do seu dever prescrito, aí é falado esse verso pelo Senhor Kapiladeva, né, como um contraste, né? Então ele fala o verso 26 assim: assim como o fogo abrasador da morte, eu causo grande temor a quem quer que faça a menor discriminação entre ele mesmo e outras entidades vivas, em virtude de uma visão separatista. Olha aqui como esse verso ele é forte, né? Então, Deus está falando, eu sou a morte, né? Tem um fogo abrasador. Fogo abrasador significa que você tem um tempo nesse mundo aqui. O tempo está queimando a sua personalidade, né? Que é criada por essa mente, por esse falso ego. Aqui Krishna Kapiladeva está falando, eu sou o fogo abrasador da morte. Não adianta você tentar se libertar, né, da morte, mesmo porque a morte não existe. Então esse fenômeno é Krishna. Mas porque a gente geralmente externaliza muitas coisas, né? Vida, morte, tudo é energia de Krishna. Fogo abrasador da morte. Aí Krishna fala, né? Eu causo grande temor a quem quer que faça a menor discriminação entre ele mesmo e outras entidades vivas, em virtude de uma visão separatista. Esse medo, né? As pessoas... Quando você não consegue ver nesse sentido unificado, que todo mundo é parte integrante de Deus, que Deus está em tudo, essa visão onde você consegue ver que tudo é um movimento divino, seja na energia inferior ou superior, essa sensação, né, chamada medo. Você tem medo da morte porque você está achando que é o corpo material. Então Krishna é que fala assim, se você não estiver comigo vivendo nesse êxtase, né, no serviço devocional, eu como esse fogo abrasador da morte, vou causar grande temor, né, a qualquer pessoa que não entenda, né, acha que é algo separado de Deus, que é separado das outras entidades vivas. Você não consegue ver essa unidade de integração. E nesse verso
Esse medo é Deus na forma da morte, certo? Essa discriminação, né? Eu sou melhor que aquela pessoa, eu posso matar aquele outro ser vivo, aquela barata, aquela formiga, porque você está discriminando, né? Visão separatista, né? Naquela formiguinha ali está a mesma alma que você é, e Deus também está presente ali dentro. Você tem que ver isso. Cada ser dentro dos reinos, né, da natureza estão evoluindo para chegar um dia a essa posição da forma humana. Se você entender que a forma humana é exatamente o que te capacita a olhar para todos os outros seres vivos sem discriminação, entender que não existe assim essa diferença de corpo físico. Os corpos são apenas máquinas biológicas funcionando para servir ao propósito espiritual da vida. E aí o espírito ocupa essa forma humana e consegue ter esse poder, né, de ser equânime, né? Ver tudo na posição de avanço espiritual nesse mundo, certo? Uma planta, né, um mineral, uma ave, né, um réptil, assim, todos os seres são o mesmo espírito, né, que você é, junto com Deus no coração, supervisionando a elevação de consciência. Você já passou por todas as formas e agora chegou na forma humana, e a nossa obrigação, vamos dizer assim, inteligente, de acordo com a recomendação de Deus, é que você siga seu dever, assim, completamente, com essa visão unificada de Deus em tudo, e de em cada ser vivo uma parte integrante dele voltando para a morada suprema. Se você discrimina, esquece isso e começa a avaliar as coisas a partir do ponto de vista da sua mente, onde você se falso identifica com essa forma biológica, essa forma mental, essa forma emocional, você vai começar a viver num tipo de medo, né? Você vai começar a considerar a morte, né? Você não tem saída em relação a isso. A morte é uma certeza. E aí Krishna está dizendo: eu sou o fogo abrasador da morte. Eu causo grande temor. E esse temor vem da discriminação. Porque a visão separatista, né, eu quero viver mais que aquela outra pessoa. Você fica vivendo em termos de comparação. E você não passa de um bobo, na verdade, porque você, como espírito, é sat, né? Você é eterno, eterno. Não há essa questão de medo da morte, né? O medo da morte, ele vem exatamente da visão separatista. Você também não considera Deus, né, no coração das outras pessoas. Você vive como uma máquina biológica, um zumbi com medo da morte, não pensa em coisas espirituais, tenta, né, tá sempre pensando, terá alguma tecnologia onde eu vou viver assim por tantos e tantos milhões de anos, e não vai adiantar de nada, você vai continuar infeliz por milhões de anos, por mais que você viva num corpo material assim bom, né, ou perfeito. Entende? Então Krishna está falando, você desperte, você é um espírito, não adianta ficar aqui. Igual o Senhor Brahma, né? O Senhor Brahma, o criador desse universo, é uma entidade viva também, que Krishna potencializa para criar a existência material. E imagina, o Senhor Brahma vive 4 trilhões e 4 trilhões, bota zero nisso aí à frente do 1. Mas no Bhagavad Gita, Krishna fala, mas vai chegar uma hora que ele vai ter que abandonar o corpo, porque o universo em si, ele nasce, ele existe por um tempo e ele
ele morre, né? Ele acaba, né? Ele é dissolvido, ele entra dentro do corpo de Deus. E depois, né, Krishna diz no Bhagavatam que ele manifesta de novo esse universo do ponto onde ele foi dissolvido. E aí começam todas as atividades de novo. E aí Krishna diz, então por que você agora, sabendo de tudo isso, né, do que vai acontecer aqui há 4 trilhões de anos, independentemente do tempo que você queira ficar nesse mundo, por que você não toma uma atitude no aqui e agora, de se situar naquilo que você é, vendo o mundo sem essa discriminação, sem essa loucura imaginativa da mente cheia de crenças que avalia tudo dentro de um padrão dual, e realmente começa a fazer os deveres prescritos da sua alma e se estabelece em serviço devocional para me realizar realmente no seu coração. É isso que Krishna fala, né? Pensa sempre em mim, torna-se meu devoto, adore-me, realiza a minha existência no seu coração, realiza que você é uma parte de mim, que você não tem como ser separado de mim, não tem essa visão separatista que te torna um mero boneco humano, cheio de medo da morte. Tenha, né, a vida eterna. A vida eterna, tem agora mesmo a vida eterna. Você não precisa ter um corpo de 100 milhões de anos assim, para viver 100 milhões. A vida eterna é o que você já é. Tem essa consciência plena, que já é revelado no Bhagavad Gita pelo Senhor Krishna. Certo? Então aqui agora, não tem negócio de tempo, não. Né? Esse negócio de tempo é um tipo de ilusão que botam aí na sua cabeça, né? Vamos desenvolver uma sociedade humana perfeita e com tecnologias que vão fazer você viver assim muito tempo, muito bem. Aí vocês vão ter todos os confortos materiais, terão, né, carros bonitos, casas bonitas, todo mundo vai ficar abraçado. Assim, aí a pessoa esquece de Deus, esquece do Espírito e fica evidenciando em sua imaginação futura, que é da mente, a realidade que estão, né, achando assim, a ideal. Né? Lógico que o ideal seria todo mundo viver, né, de uma forma confortável, uma forma amistosa, todo mundo cumprindo seus deveres de acordo com as suas posições de influências, né, materiais nesse mundo, dos modos, né, da natureza, porém, todo mundo tem que estar trabalhando no espírito para voltar para a morada de Deus. Ou fazer, né, ou trazer a morada de Deus a esse mundo através da consciência divina que ela adquire no percurso ou no movimento da sua forma humana. Certo? Então, não se deixem iludir pelas propostas encantadoras, suavizantes, essa da energia material. Essa energia material, ela é maia. É maia, você não é esse corpo. Tudo que está sendo sugerido a uma melhora desse corpo material é um engano, é para te prender. Todos os dias você tem que acordar e seguir as ordens, a autoridade de Krishna. Medite, pense em mim, cante o meu nome, estude o Bhagavad Gita, avance até o ponto em que você vai me realizar em seu coração. Você tem que ser uma pessoa, né, chata, enjoada nesse mundo. Enjoado mesmo, eu quero Deus, eu vou encontrar Deus. Deus falou que está em meu coração e que Ele vai se revelar, então eu preciso me purificar, sacrifício, disciplina, até o momento em que você vai ascensionar a sua energia de modo tão interessante que Krishna vai se revelar para você, conforme ele está falando nesses versos. Né? Então no verso 26 ele está insistindo, né? Não pare até o ponto em que você vai me realizar. Tem pessoas que avançam assim espiritualmente, que já têm essa percepção da matéria e do espírito,
E Kapila Deva, o que está falando desses versos, é exatamente a personificação do entendimento completo da diferença entre matéria e espírito, né? Sankhya Yoga. Sankhya Yoga. Porém, aqui, no final, né, dessas instruções, onde ele está pregando para sua mãe, ele está estabelecendo serviço devocional acima dessa compreensão. E tem pessoas que param nessa compreensão, né? Sabe exatamente como se constitui a sua forma, né, os seus elementos sutis e grosseiros, tudo isso é explicado por Kapila Deva. Ele entende assim, o que é o universo, como o universo se manifesta. E aí as pessoas, dentro desse conhecimento, sentem um prazer, vamos dizer assim, intelectual, imaginário, de que se eu sei das coisas espirituais, então eu fico feliz, eu fico satisfeito, né? E Kapila Deva vem e fala, não, vá à frente, siga à frente, até você realizar a fonte de tudo isso que se chama espiritual e material. Temos que despertar nesse ponto, que tudo já está acontecendo aqui e agora. Você já é aquilo que sempre foi. Você tem que recobrar essa consciência. Por isso você canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Hare. Amor de Deus, se manifeste em meu coração. Se manifeste, eu quero isso, certo? Realmente eu quero, estou ávido por sentir esse amor. E através desse amor, o seu fio condutor de eletricidade, né, vamos dizer assim, espiritual, é ativado, né? Ali na fonte, você acorda a fonte dentro do seu coração, a super-alma que está te esperando há tantas e tantas vidas, e você não tem o carinho por fazer isso, né? Quantas vezes eu vejo assim, a pessoa às vezes tem vontade de ter algum objeto material, aí ela começa, né, ela pensa naquele objeto, vamos botar aqui um carro, né, eu quero aquele carro, e aí eu vou começar a trabalhar, vou juntar dinheiro, e você coloca toda a sua energia, com o maior carinho, você vai lá visitar o carro, né, olha o carro, e aí faz essas coisas aí da cocriação mental, né, que é o segredo, e vários livros falam. E aí você faz todo um esforço, uma austeridade, né? Uma austeridade mesmo, quero alcançar aquele carro e tal. Lógico, você vai alcançar porque você é um co-criador com Deus, entende? Aí você alcança o carro e uau, né? Valeu a pena. Então, da mesma forma, né? Só que você fez para algo material. Daqui a pouco você esquece esse carro aí, vai querer outro carro, porque a mente nunca fica satisfeita. Você pode se casar com o melhor homem ou com a melhor mulher, daqui a pouco você já quer outra mulher, quer outro homem. A mente, ela nunca está satisfeita com as suas conquistas, né? Essa é a nossa prisão, sempre achar que algo pode ser melhor do que aquilo que você já tem. Temos que ter humildade, né? Contentamento, aceitar o que é necessário para a vida espiritual. E devemos usar esse mesmo recurso, né, que falei agora nesse exemplo da pessoa que quer um carro, né? Você tem que querer Deus acima de tudo, executar, né, o seu esforço diário, o seu sacrifício. E mesmo que aparentemente pareça que você está vivendo uma vida material normal, o seu coração está ansioso por esse encontro. Quero encontrar Deus de qualquer maneira, e você começa a ver que tudo é a presença de Deus, certo? Porque isso é maravilhoso, né? Viver em Deus, não há outro viver além desse, né? O resto todo é ilusão. É como Kapila Deva diz nesse verso, né? Esse mundo material, ele é o mundo da morte, né? Mrityuloka, esse universo, né? Morte, né? Por isso que ele está falando nesse verso, eu sou o fogo abrasador da morte e eu causo grande pavor, né? Temor a quem está vivendo nesse sentido de não me ver em tudo e em todos. Assim que as pessoas se conduzem,
A vida delas não é movimentada pelo amor, mas pelo temor, pelo medo. E é assim que as trevas fazem, né? As trevas criam circunstâncias dentro de um sistema de ilusão para fazer com que você tenha cada vez mais medo. E aí você cria dependência de um sistema. E Krishna fala, não tenha medo, né? Não tenha medo, não temas. Se renda a mim, eu estou no seu coração, conduzindo a sua vida diretamente, se você confiar em mim. E Krishna respeita o livre-arbítrio de cada pessoa, certo? Por isso ele está vindo, está falando, ele manda os seus devotos, ele deixa as escrituras do Gita, do Bhagavatam, e principalmente, né, essa verdade você vai encontrar mesmo em seu coração. Você pode ser um erudito nesse mundo, você pode ser o melhor seguidor de deveres prescritos, porém, na verdade, você vai encontrar Deus mesmo dentro da sua consciência, né, do seu coração, da sua atenção amorosa constante, né? Prática constante e desapego do mundo é a palavra de ordem. Prática constante, constante, constante. Você vai ascensionando, você vai lembrando, você vai servindo, e aí não tem como Deus não se manifestar, porque você vai capturar Deus através do seu amor. Certo? Você vai chegar a esse ponto em que o amor vai se manifestar, porém você tem que direcionar a sua energia para esse amor, né? Não adianta você querer amar a Deus se você vive depositando o seu amor em coisas ilusórias e materiais. Mas quando você amar a Deus acima de todas as coisas, automaticamente você vai amar todos e tudo, entendendo que todo mundo é energia de Deus, energia superior e energia inferior. Você tem a visão correta e entende que por trás de tudo está a substância onipresente, onisciente e onipotente do divino. Então vamos compreender isso profundamente, né? Vamos sair dessa visão separatista. A mente é o assassino do real. Assim eu ouvi uma vez. Muito boa essa expressão. A mente é o assassino do real. E daí essa visão separatista, né? E o real é a visão unificada de que tudo é Deus, em níveis de energia e do energético. Certo? Os raios do Sol e o Sol são o mesmo. Apesar dos raios parecerem diferentes do Sol, como energia do Sol, eles são o Sol. Apesar do Sol ser diferente. Mas no sentido absoluto, tudo é igual, né? Entende? Isso aí é pensamento abstrato. Abstrato. Na plataforma do entendimento absoluto. Prabhupada, no significado desse verso, para terminarmos aqui, ele diz: há diferenciações corpóreas entre todas as variedades de entidades vivas, mas o devoto não deve fazer distinções entre uma entidade viva e outra, baseando-se em tais distinções. A visão do devoto deve ser que tanto a alma quanto a superalma estão igualmente presentes em toda a variedade de entidades vivas. Certo? Então, assim, a partir de hoje, quando você olhar a formiguinha, a barata, a aranha, a ave, a planta, o mineral, né, o outro ser humano, independente de como ele seja externamente, você tem que ver a alma, né? É isso que o devoto, né? Você como devoto tem que fazer. Nunca julgue o outro pela sua mente, né? Veja apenas uma pessoa que está confusa, vivendo no falso ego e que não sabe que é o espírito, mas você sabe que é um espírito que está confuso pelo falso ego. E daí a pessoa falar tantas coisas, assim, até com uma pretensa autoridade, porém completamente iludida, né? Ela não realizou aquilo que você realizou. E quando você realiza Deus, você passa a agir em pureza nesse mundo.
Você só vai atingir, vai saber o que é isso quando você atingir esse ponto. Ok? Então eu vou ler aqui os 2 versos, né, que lemos hoje, para rever, né, a nossa memória. Então, cumprindo seus deveres prescritos, cada um deve adorar a deidade da suprema personalidade de Deus, até que perceba minha presença em seu próprio coração e também nos corações das outras entidades vivas. Assim como o fogo abrasador da morte, eu causo grande temor a quem quer que faça a menor discriminação entre ele mesmo e outras entidades vivas em virtude de uma visão separatista. Hoje a aula foi muito boa, gostei, vamos meditar, né, para que o nosso serviço devocional seja feito, né, de uma forma exemplar, de uma forma ávida, né. Vamos nos ocupar aí, ocupar a nossa energia em nosso movimento físico, emocional e mental, para nos estabelecer definitivamente no espírito, naquilo que somos, e sair, né, definitivamente dessa matrix, dessa egrégora coletiva, inconsciente, mental, onde as pessoas vivem como zumbis, né, como robôs identificados a essa forma material, nessa visão separatista, onde todo mundo discrimina todo mundo, e aí todo mundo vive com o medo, né, da morte, o medo do futuro, o medo de todas essas coisas que são as ilusões proporcionadas da mente, que assume, né, essa forma biológica, emocional e mental como uma realidade eterna, né? Tudo isso é falso, né? É igual o sonho, né? Quando você sonha, aquele corpo do sonho, as emoções que você teve, os princípios intelectuais que você aplicou ali, depois quando você acorda aqui nesse mundo, aquilo ali já não existiu mais, apesar de naquele momento aquela realidade ser muito real para você, né? Assim também nesse mundo agora aqui em que estamos, em que você atualmente está ouvindo essas palavras que eu estou falando, você acha que tudo é verdadeiro, né? Você luta por certas coisas, você acredita que realmente é assim, que você começa a duvidar de Deus, começa a estabelecer suas teorias caprichosas, e você não ouve, você não se rende. E aí você está sempre frustrado e com medo, você está fica sob o domínio de seres patéticos, né, que se chamam governantes, os mais poderosos do planeta Terra, dos seres que vêm de algum lugar, sei lá, para determinar o que nós temos que pensar, certo? E aqui, se você lê o Bhagavad Gita e o Bhagavata, Krishna está falando, né? Renda-se a mim, para de ficar enrolando, racionalizando. Você é um tolo, você é um bobo, né? Como ele falou para Arjuna, no campo de batalha. Luta, levanta e luta. Realiza logo o que você é. Realiza a minha presença no seu coração. E volta para a minha morada eterna, numa forma espiritual maravilhosa, onde você vai ser feliz eternamente. Então temos que considerar isso, né? O ponto da nossa... de estar morno, estar em cima do muro, assim. Não sei se eu vou para lá, não sei se eu vou para cá, assim, toda ilusão, né? Fique no espírito. Eleve a sua consciência. Ok? Então, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribo.